Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nessa manhã de hoje, que traz renomados convidados que nos acrescentam com as suas experiências e, naturalmente, todo o seu conhecimento. Eu sou a Maria Suzana de Souza, sou vice-presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade na RD, a Raia Drogasil, e também sou vice-presidente aqui da ABRH São Paulo, onde atuo como voluntária. O nosso querido presidente, o Guilherme Cavalieri, ele não pôde estar conosco hoje aqui, mas está nesse mesmo ofício em outra parte do Brasil, e é também em nome dele que eu trago as mensagens dessa manhã. A gente está dando início hoje ao terceiro dia de uma programação muito especial, que teve também como objetivo celebrar a Semana de Recursos Humanos, em especial desenhado por nós para celebrar o Dia do Profissional de Recursos Humanos, que foi agora no dia 3 de junho. E aí, antes de tudo, eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, e entre eles estão a AC Camargo Cancer Center, a Consiga Mais, a Laureate, a Liret, McDonald's, a ProPay, Santander e a Universe. Além da Finocchio, Ustra Advogados Associados e da Scaffold, que também são nossos patrocinadores de regionais, né? E aí eu aproveito a todos vocês que nos ouvem nessa manhã de hoje, nos prestigiam com a presença de vocês, para conhecerem mais da BRH São Paulo e das nossas ações em prol da nossa comunidade. E aí, já falando um pouquinho de como vai funcionar a manhã de hoje, eu já aproveito para também contar para vocês que vocês podem encaminhar as perguntas através do nosso chat, para que a gente possa promover um debate bastante rico, uma troca bastante rica na manhã de hoje. E na medida que nós nos propomos a trazer temas sempre atuais, que apontam também tendências, a gente vai dar início daqui a alguns minutinhos ao nosso encontro, apresentando o nosso querido convidado, nosso Gil Giardelli, que irá explorar o tema Sociedade ponto 5, Economia na Era da Inteligência Artificial e o Novo RH. O Gil, como todo intelectual e homem muito atuante, ele também é humilde, né? Então, eu vou tentar colocar a trajetória dele para vocês, para entenderem a envergadura de convidado que a gente traz na manhã de hoje, dizendo que o Gil é um web ativista, ele é um difusor dos conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, é um entusiasta da colaboração humana, trabalha nas questões de economia criativa e estudos para o futuro. O Gil circulou nas principais e mais renomadas, circulou e circula, né? Nas principais e mais renomadas escolas do Brasil e também do exterior. E aí é impossível não citar escolas como Stanford, como Imperial College, como London, como MIT. E ele é também colunista da Band News FM, que vocês vão poder conferir, né, os pensamentos e a história dele, tudo que ele pode colaborar com todos nós com mais frequência. Então, Gil, é com muita alegria que eu te convido para que se junte a nós e que possa trazer aí para a gente o teu vasto conhecimento e que a gente possa beber de uma fonte bem incrível. Muito obrigada desde já e desejo que todo mundo se beneficie nessa manhã de hoje. Muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, Maria Suzana, a todos os convidados, a BRH São Paulo, que sempre me dá a oportunidade, é uma honra estar aqui colaborando com vocês. Eu preparei aqui algo para a gente começar a conversar e depois a gente vai bater mais um papo, né? Então, deixa eu só compartilhar com vocês. Muito obrigado pela o que é o mais caro hoje da humanidade, que é o nosso tempo. Então, eu vou falar sobre essa sociedade 5.0 e sobre essa EA Economy, né, e o novo RH. Ontem foi o dia de vocês, então sintam-se abraçados virtualmente, né? Nunca foi tão importante cuidar das pessoas, como vocês vão entender nessa apresentação. De uma forma muito gentil, a Maria Suzana disse, eu sou, né, tenho a honra e o presente de Deus de poder transitar em algumas entidades, locais que pensam diferentes, mas é de ideias opostas que nasce a inovação. Lá, apesar de eu poder lecionar como professor convidado, eu aprendo muito mais do que eu compartilho. Além disso, só para vocês entenderem um pouco do meu pensamento, eu também tenho agora uma nova função que minha mãe tenta entender o que é, que eu sou roboticista, né? E a gente está colocando robôs em vários processos. Agora parou um pouquinho,
mas nós ajudamos o Hospital das Clínicas, colocamos 3 robôs, né, voluntários, para que eles ajudem ali no prédio central que está combatendo o Covid-19. Dito isso, queria falar um pouquinho para vocês desse cenário agora, né? Fizemos um levantamento desde 1900, nós tivemos a humanidade 109, né, endemias, grandes surtos e 9 pandemias. E quando nós entendemos sobre o mundo, você percebe que aquele momento muda a consciência, mas é a próxima geração que muda os hábitos. Dito isso, né, Paris reabriu ontem os seus cafés e eles estavam abarrotados. Então, esse novo normal, a gente vai ter que rever um pouquinho nisso, vai mudar para as próximas gerações. Só para a gente entender, está sendo bastante criticado, por exemplo, alguns centros de inovação, como o Vale do Silício, e com razão, mas também estão tentando ganhar, enfim, recuperar o tempo perdido. Hoje, o supercomputador mais rápido do mundo, que até, enfim, ele é o equivalente a milhões de cérebros, ele já selecionou, desde abril, 77 tratamentos potenciais de Covid, e tenho certeza que brevemente nós teremos ali um caminho para a gente sair desse momento que a humanidade está, e além disso está ajudando o Oxford, né, no terceiro teste em humanos para a vacina que já está sendo produzida em larga escala. Dentro desse conceito também, o MIT, eu vou passar para vocês, nós fizemos uma plataforma, nós, a Sociedade, né, Científica de Inteligência Artificial, que conseguiu unificar 26 mil estudos sobre Covid-19. Alguns pontos, se nada acontecer, mas acontecerá, teremos 18 meses de isolamento social, entre idas e vindas, entre escolas que terão que funcionar no estilo de rodízio, uma semana é um grupo de estudantes, outra é outra, grupos que terão que ficar em casa durante um tempo, vai e volta, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, em Wuhan, que teve que voltar para a quarentena. E o ponto mais preocupante, e vai impactar muito vocês, profissionais de pessoas, né, de recursos humanos, é o isolamento digital e a nossa saúde mental, que é a próxima grande onda desse processo do Covid-19. Para vocês terem uma ideia, em vários países você teve um conceito onde grupos de estudos em 45 países estavam com 19% de depressão, ansiedade e, enfim, e patologias relacionadas, já aumentou para 39%. Nesse conceito também, aqui são alguns pontos de que esse novo normal, ele tende a voltar ao antigo normal de uma certa maneira. A Disney reabriu, né, em Xangai, com 30% da sua capacidade. Os 10 dias iniciais esgotaram os convites em minutos, que você comprava pela internet. A Hermès reabriu, no primeiro dia foi o recorde de faturamento. Tá? E aí uma série de pontos que estão acontecendo. E aqui eu queria colocar um ponto importante. Todas as semanas de modas do mundo foram canceladas, exceto a semana de moda de Xangai, onde ela foi feita em abril, né, no meio da pandemia, onde os modelos tiveram todos uma série de protocolos no conceito do Covid-19, só que aconteceu 250 marcas famosíssimas, 10 milhões de pessoas assistiram ao vivo os desfiles. Na primeira semana, 100 milhões de pessoas assistiram pelas plataformas digitais, e o que gerou de receita foi a soma da Semana de Moda de Paris, Nova York e Milão de 2019. Então, nós estamos tendo outros modelos aí, que é essa transformação digital. E aí, só para a gente falar esse é um jogo da Nintendo, que está virando um sucesso, né, em apenas um mês conquistou mais de 50 milhões de usuários. Ele é um tipo de um Second Life, aonde, né, foi lançado agora em 2020, e você não tem objetivo. Se você quiser cuidar da sua plantinha, você cuida. Se você quiser visitar a ilha de um amigo, você visita. E por que milhões de pessoas estão jogando? Porque elas querem ter o controle de alguma vida, mesmo que seja digital. E aí é uma série de joguinhos como esse daqui, que você fica mandando cartinhas motivadoras para pessoas do mundo inteiro. Aí, dito isso, entramos no ponto da nossa conversa, que é essa EA Economy, né, a economia da inteligência artificial. Ela traz uma velocidade como nunca vista, ela reduz custos em 50%, e eu vou trazer aqui alguns pontos delas. Tá? Esse daqui é um dos robôs que eu levei uma vez no CONAR, né, alguns anos atrás. Aqui você está com a primeira-ministra, né, a chanceler alemã Angela Merkel. Ela está numa feira de meninas da tecnologia. Tá? Essas meninas vão prestar o vestibular
e o governo alemão está falando assim: não importa se você vai prestar recursos humanos, medicina, engenharia, todas vocês terão que ser cientistas de dados. E aí isso vale para nós de recursos humanos, vale para os administradores, para os médicos, e não importa se você é menina ou menina e qual a sua idade, todos teremos que ser. Por quê? Quanto mais inovação e mais automação para quem tem um grupo de estudos, está sobrando emprego, sim. E dito isso, aqui são algumas das profissões que estão sendo hoje, nesse momento, no Brasil, tem empregos desses aqui disponíveis. Depois, quem quiser ver um vídeo de uma roboticista que eu tenho na minha equipe de 21 anos, né? Ela é uma roboticista e toda hora ela tem vários convites para trabalhar em grandes empresas, né? Eu já até perdi uma no sentido, ela veio conversar comigo, mas eu não tinha como segurar ela e falei, pode ir, né? Porque são novas profissões que estão acontecendo, tá? Então, eu tenho uma notícia fabulosa para todos nós. A nossa obsolescência humana nunca foi tão acelerada. Nós estamos com obsolescência em todos os processos. Alguns vão achar isso ruim e outros vamos criar uma nova Atenas digital, uma Atenas que vai dar tempo da gente fazer mais lives como essa, que a gente vai poder ser mais humano, que vai dar para a gente poder se dedicar mais às pessoas. A primeira revolução industrial nos deixou muito afastado, nos trouxe fuligem no céu. E agora a gente está voltando à essência da humanidade. Só que eu queria colocar alguns pontos, aqui são alguns pontos principais no conceito de cadeira de estudos do futuro, que eu vou trazer como nós chegamos a essas conclusões, e são coisas que mexem completamente com o nosso mundo, né? Então, o AI Economy, que vai ter mais empregos e maiores salários, depois a gente pode bater um papo sobre isso, é o fim da classe média, né, e o início do Gig Economy, isso é algo que vai ter que ter um super ajuste, né? Você está vendo o fim do Estado-nação e um novo ecossistema. Enfim, se você tem um smartphone hoje, acredite, brevemente você vai ter um robozinho do seu lado. A LG e a Samsung lançou mais de 40 robozinhos sociais, são robozinhos de todos os tamanhos para você ter do seu lado, tá? Então, a gente volta um pouquinho nisso depois. E aí eu queria falar um pouquinho de economia rapidamente, né? Tudo aquilo que nós criamos como sociedade, que foi no encontro nos últimos meses que antecederam o final da Segunda Guerra Mundial, que foi o encontro em Bretton Woods, né, que criou o conceito de globalização, propriedade intelectual, equilíbrio econômico, com o EA Economy ele está sendo colocado em xeque. Nós teremos que ter outros modelos, né? E por que está sendo colocado em xeque? Primeiro, a precariedade do trabalho. O que está acontecendo em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, não é apenas uma discussão sobre, né, a desigualdade racial, é uma série de processos, né, que se despertam no mundo, e isso tem acontecido há vários anos, né? O trabalho hoje, na maioria dos locais, eu vou mostrar para vocês, parece uma grande ditadura. E aí nós estamos saindo, entrando numa era do conhecimento e de um trabalho intelectual e abstrato. E aqueles que estão no trabalho repetitivo estão sofrendo muito com isso, e muitas vezes esses de trabalho repetitivo é luxo dormir 8 horas. Dito isso, né, outro ponto importante, aí falando mais de trabalhos, digamos, que são em escritórios, etc., como os nossos, em 7 pesquisas analisadas e numa mediana, apenas 13% das pessoas estão engajadas. Então, tem ausência de motivação, tá? Porque se você for entender os princípios do que é um bom trabalho, está faltando realmente. E aí, né, é um grande desafio para vocês profissionais de RH, porque nós estamos vivendo um lugar onde se fala tanto de engajamento, e eu vejo o esforço de vocês, mas isso não é algo que vocês, que está tanto no domínio de vocês, porque faz parte dessa transformação do mundo, tá? E aí a gente tem que entender alguns pontos sobre isso. Se você pegar a mediana e aplicar sobre a inflação dos salários repetitivos de 1979 a 2019, né? Estamos falando de 40 anos, você tem um lugar que o salário é o mesmo aplicando a inflação. Então, ele teve um aumento de 0%. Falando de salários que são, por isso que você está tendo esse fosso social muito grande. E aqui tem alguns exemplos desses trabalhos repetitivos, né? Então, a gente vai ter que se perguntar que todo trabalho ele é muito nobre. Todo trabalho ele tem a sua nobreza. Mas a pergunta é, todo trabalho cabe no século XXI? E nós temos tecnologias já para substituir pessoas que passam 8 horas por dia apenas abrindo e fechando, né, a asinha de uma ave para ir para nosso prato de comida. Insisto, esse trabalho é muito
nobre, mas é um trabalho que intelectualmente ele faz com que a pessoa sofra provavelmente da doença do século, que é a depressão. E dito isso, nós temos um outro processo que é a uberização do trabalho, onde essa uberização do trabalho, né, ela inicialmente em todas as cidades, especialmente em países que têm um desarranjo social, ela faz com que você cai os índices de violência, mas depois você explode nessas violências que estão acontecendo. A gente vai acabar feliz, tá, pessoal? Mas eu só estou colocando a problemática. E aí, vou falar um pouquinho de um trabalho que eu fiz, né? Uma grande avicultura aqui no Brasil, ela tinha 327 profissionais que todo o processo do colocar do ovo da galinha era tudo digital. Você sabia que horas as galinhas iam colocar os ovos, né, tinham ali as esteiras e tal, só que tinha um processo que não era automatizado, que era o processo de recolher o ovo e levar para uma incubadora. E tinha meritocracia. Os profissionais que faziam isso, eles tinham que recolher e não quebrar 3.000 ovos por dia. Nós fizemos pesquisas e depois de 11 meses, 70% deles estavam com algum traço de depressão. Então a pergunta é, isso é justo com a humanidade? Com aquelas pessoas que fazem isso? Então o coletor de ovo de um dia nós colocamos ali, enfim, braços de robôs para fazer esse trabalho e fizemos uma capacitação para ajudar essas pessoas a terem outras ocupações. Tá? E, ao mesmo tempo, a dicotomia é qual? O cientista de dados, né? Hoje no Brasil nós temos 50.000 vagas, nós estimamos em pesquisas, disponíveis. Salários altíssimos. Nos Estados Unidos, nos últimos 3 anos, é considerado o melhor emprego em várias pesquisas, e aqui no Brasil ainda pouco se fala, mas já tem algumas vagas, enfim, já são 50.000 vagas abertas. Agora vamos falar de coisas boas, tá? Nesses 13 minutinhos para a gente bater o papo. John Maynard Keynes, ele disse que o capitalismo duraria, no seu documento mais importante, que é a Economia para os Nossos Bisnetos, né? Ele escreveu isso pós o crash de 1929, que o capitalismo começou em 1580 e iria até 2030. E a partir dali, a gente resolveria os problemas básicos e teríamos preocupações mais altas. Posso assegurar para todos vocês, amigos e amigas, que isso está acontecendo, que a gente vai resolver o saneamento básico do mundo, por exemplo, com nanotecnologia, que existe uma revolução invisível chamada Innovation, Green Innovation, que vai revolucionar nosso mundo e trazer mais tranquilidade. Porém, são tempos de turbulência. E aí, bem-vindos à Sociedade 5.0, uma sociedade que começa com Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, onde ele fala assim, se é a sociedade da imaginação, da ética no centro de tudo, do conhecimento científico e da superinteligência, nós precisamos mudar essa nomenclatura e não precisamos falar de quarta revolução industrial. E na cúpula do G20, um trabalho que ele fez durante 4 anos com a indústria e os negócios japoneses, com a alta academia japonesa e com políticas públicas japonesas, ele apresentou na última encontro do G20, que são as 20 nações mais ricas do mundo, que foi em Osaka, no Japão, o que ele chamou da Sociedade 5.0, que em vários fatores é muito profundo tudo isso, mas aqui colocando rapidamente, em voga, nós temos que usar tecnologias emergentes, como inteligência artificial, robôs, reconhecimento facial, para ajudar as pessoas, e não apenas para ser vigilante, e não apenas para um grupo pequeno. E o que está em jogo ou o mundo será dos 7 bilhões de pessoas, ou não será de absolutamente ninguém. Dito isso, eles estão fazendo uma série de reinvenções do seu negócio, cuidando do capitalismo, né? E aqui eu queria colocar um exemplo de um profissional que está mudando em todo o Japão. Esse bailarino é um bailarino que ele é japonês, ele está tocando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim, mas quem está tocando o seu piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele certamente não sabe os algoritmos que faz tocar o piano, mas ele já entendeu que ele tem que harmonizar o seu movimento, que é geracional, né, para com o dó sustenido da inteligência artificial. Posso assegurar que todos nós seremos impactados por essa nova era. E aí eu deixo aqui uma pimentinha para o nosso debate. Se as pessoas estão no centro de tudo, e elas estão, porque poucos CEOs e CEOs de grandes empresas não vêm da área de recursos humanos? Porque ainda temos tantos CEOs que vêm de engenharia, nada contra eles, que vêm da área de jurídico, e porque vocês
ainda não se apossaram desses grandes cargos, né? Porque, na verdade, hoje a coisa mais importante de qualquer empresa não é a tecnologia, são as pessoas e o capital intelectual delas. E aí, porque, na minha opinião, tá? Podem discordar, é porque vocês têm que se apossar dessa nova era da economia da inteligência artificial. Então, dito isso, amigos, vocês não precisam saber como se programa isso, como se usa, mas vocês precisam ter noção de que isso impacta o seu negócio, de que isso vai ter que ser utilizado em algum momento, em alguma parte dos seus programas de engajamento, dos seus programas, enfim, de treinamento das suas equipes, tá? E aí eu só queria colocar aqui, nesse ponto, também uma outra parte, que é a nova rota da seda chinesa. A China está fazendo um projeto onde ela está colocando em 106 países a tecnologia de 5G, e aí tudo que a gente está falando de transformação digital agora vai ficar atrasado com o 5G, que muda tudo. E aí eles estão fazendo diplomacia digital, já estão criando zona de livres comércios, porque o 5G muda absolutamente tudo e a velocidade. E é o começo da aldeia global. E aí, nesse conceito, né, por exemplo, eles têm um conceito que hoje não seria um nome muito adequado por causa do Covid, mas chama BET, que são as 3 grandes empresas de tecnologia deles que estão mudando completamente o que a gente vai ver sobre o mundo, que é a Baidu, Alibaba e Tencent. E o que está em jogo nisso é que, pela primeira vez desde a primeira Revolução Industrial, quem está dominando essa nova era, né, sendo líder, não é um país de língua anglo-saxônica e ocidental, é um país oriental e que tem outros valores diferentes de nós ocidentais. Tá? E olha só como é interessante tudo isso. Aqui vocês estão vendo um pianista que desde os 6 anos de idade, o Lang Lang é considerado um gênio do piano, né? E ele está junto com a menina que hoje tem a maior uso de licença de uso de imagem do mundo. Ela é um avatar, se chama Senhorita Ivan Manotoshi, ela não existe, ela é um programa de holograma de alta tecnologia, só que eles estão fazendo uma apresentação para mostrar para o mundo como usando inteligência artificial e concluindo a 9ª Sinfonia de Schubert, que é a Sinfonia Inacabada. E eles usaram inteligência artificial, piano e também essa computação. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o programa de negócios mais difícil do mundo para entrar não está nas universidades ocidentais, está no programa Yunpei da Universidade de Pequim, onde ela ensina para quem é de humanas, engenharia e inteligência artificial. E para quem é de engenharia, ensina artes liberais. Porque eles acreditam no conceito que hoje temos que tirar das caixinhas e todos têm que entender um pouco sobre o outro lado. Né? Libertador isso, né? E aí eu só queria colocar alguns pontos para devolver para a minha querida Maria Suzana. Ao mesmo tempo, como na época da primeira Revolução Industrial, você tinha o conceito, né, do Nelson Lud, que criou o ludismo, né? Agora, nessa era do conhecimento, nós temos a economia da ignorância, que se chama paixão pela ignorância, que são pessoas que optaram por não saber. E são bilhões de pessoas, e a academia está debruçada, né, tentando entender por que as pessoas não querem saber, por que as pessoas estão ancoradas em falar que era um mundo que não existe mais. Então, essa paixão pela ignorância faz parte dessa pós-verdade, faz parte também do contraponto dessa economia do conhecimento. Tá? Não vou me alongar mais aqui, porque senão errei aqui no tempo, eu tinha combinado 20 minutos, eu só vou pegar aqui um ponto que é importante. Como estudioso do futuro, nós sempre pensamos futuro, né? E nós somos muito otimistas, otimistas racionais, baseados em dados. Na Federação de Estudos de Futuro em Paris, que eu faço parte, e na Federação de Estudos de Sociedade Mundial de Futuros em Chicago, nós temos certeza que o mundo vai para um lugar muito melhor, acreditem. Só para vocês terem a ideia, em 1888 existiu um grupo de futuristas chamado Os Últimos Utópicos, e naquela época eles falavam de gênero, igualdade de classe. Estou falando de um século retrasado. E naquela época, os últimos tópicos falaram assim: se o mundo não resolver isso, vai chegar um momento que nós teremos um grande problema, convulsão social. E aí isso bate com a sociedade 5.0. Ou o mundo será de todos, ou não será de absolutamente ninguém. E por último, acabo aqui com o que nós acreditamos, utilizando uma série de estudos, nós entendemos, nós não falamos o novo normal,
É claro que o novo normal, para o momento, é usado, mas nós entendemos que em 1980, um economista futurista paquistanês britânico disse que existiria um tempo entre 2015 e 2030, que era um período intermediário, que velhas ideias iam desaparecer, novas iam nascer e iam parecer que faziam pouco sentido. Isso foi chamado de tempos pós-normais. Eu posso assegurar para você, depois que vocês quiserem, eu mando o paper para vocês da década de 80 e revisado agora em 2019, que os tempos pós-normais chegaram. O bom dos tempos pós-normais, que vai nos trazer mais colaboração, mais conectividade, mais criação e mais do que isso, vai nos reconstruir como uma Atenas digital. Boa viagem. É uma nova humanidade. Com você, Suzana. Uau! Que delícia te ouvir nessa manhã de hoje. Eu preciso confessar que dá um frio na barriga. Talvez porque eu esteja aí na casa dos 50 e querendo aprender. Mas eu não sou apaixonada pela ignorância. Eu acho que a gente tem o dever de se conectar com o que está por vir, porque eu também, como vocês, tendo a ser otimista. Eu tenho já várias perguntas. Eu vou começar com uma que eu tinha pensado e depois vou abrindo aqui para os nossos colegas, né? Eu quero trazer um pouco todo esse contexto que você navegou com a gente para o momento em que a gente vive hoje, que é de uma crise de grande envergadura, porque ela é uma crise, primeiro, mundial, ela é, sim, científica. A gente tem aí, como você falou, e é curioso isso, né? Porque o ser humano, ele quase sempre tem o privilégio de ter uma janela de 100 anos, né? Então, a gente se assusta porque a nossa janela é de 100 anos e a gente nunca tinha visto coisa desse tamanho antes, né? Mas alguns antes de nós, os que viram depois, já viram ou verão coisas diferentes. Mas dado que a crise ela é econômica, ela é científica e ela é também política, e todo o advento, né, dessa economia digital, você poderia trazer para a gente o que você pensa a respeito de quem estava na trajetória e na transformação digital, digo, as empresas, o que fica depois disso? Quem estava caminhando tem chance de se recuperar ou, de fato, vai sobreviver quem já era digital e quem já tinha uma robusta infraestrutura e um posicionamento de mercado nesse sentido, já que a gente está falando também de economia 5.0? Na verdade, o que já está acontecendo, e isso é no mundo inteiro, né? Aquelas que iniciaram a sua digitalização, mesmo que tivessem no começo, vão passar por turbulência, como todos, mas vão conseguir transitar. Mas aquelas que, infelizmente, sempre bateram um pé e falaram: a gente não vai olhar esse mundo físico e tal, né? A gente vai só querer ter o físico sempre, estão tendo muita dificuldade, né? Não estou julgando aqui, mas por exemplo, a gente tem aquela rede de lojas Havana, né? que sempre falou assim: não, o digital não, a gente tem que fazer loja, vamos abrir loja, e ela está tendo um grande problema hoje, né? Até de sustentabilidade financeira, enquanto você olha o Magazine Luiza, que deu, sim, pela primeira vez prejuízo, mas de uma certa maneira está conseguindo viver melhor nesses tempos turbulentos. Então, o digital não é a solução para tudo, né? Mas o physical, ele é uma nova, enfim, um novo mandatário dessa economia já há muitos anos, né? Que é o físico dentro do digital e o digital dentro do físico, né? Por exemplo, na empresa que você é uma das C-levels, lá fora, você tem, por exemplo, condomínios que são para pessoas de idades mais avançadas, e as empresas similares a que você representa aqui no Brasil estão entregando via drone, né? Isso foi um grande processo, isso é a digitalização também, né? É claro que isso depende de políticas públicas, de regulamentação, né? Mas assim, como que uma pequena drogaria lá dos Estados Unidos, que só tem uma drogaria, vai entregar para ter um drone para entregar num condomínio? Ela não consegue. Então, virou-se um mundo que você vai ter que ter, sim, tamanho, e além disso você vai ter que ter essa agilidade. Mas eu acho que o mais importante do que a transformação digital é o que nós falamos de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva dos C-levels e também do seu conselho de se movimentar rápido, né? E ao contrário do que muitos dos nossos gestores públicos falam, né?
faz parte também, em tempos de muitas mudanças, se arriscar e às vezes até cometer erros dentro da ética. E a gente só está querendo a perfeição. O problema é que em tempos de turbulência não existe a perfeição, porque não existe o manual. Né? Os manuais da nossa, apesar de terem houveram 9 pandemias, mas foram pandemias que não chegaram, por exemplo, na classe média, média para cima, como cólera, que teve recentemente na África, em vários países, aqui no Brasil, inclusive, né? Agora chegou em todos. Então, você vai ter que ter um lugar onde a flexibilidade vai ser para todos, a rapidez, né? A agilidade de pensamento. E muitas empresas estão fazendo isso. Eu vejo conselhos de administração que antes se encontravam uma vez por mês, agora estão se falando diariamente, né? Então, isso eu acho que mais do que a transformação digital é a velocidade de debater a mudança e tomar decisões. Agilidade. Super obrigada. Estamos aqui esquentando. Eu já tenho várias perguntas. Eu vou tentar aqui condensar a pergunta da Daniela Amorim com a da Sandra Borgo, porque elas são, eu diria, correlacionadas. Então, vai no sentido de, assim, quais seriam as dicas, né, para dar os primeiros passos para que as organizações comecem a adquirir competências e capacidades que não tinham antes, como analytics, inteligência artificial, competências digitais, e para ser um especialista nesse sentido e para poder apoiar o desenvolvimento dessa cultura nas organizações. E aí a Sandra, nessa linha, ela também traz um contraponto, né? Como que tudo isso e todas essas mudanças tecnológicas que a gente vai viver e vai ter que aprender coisas novas com essa velocidade que você acabou de dizer, como que a gente poderia tratar essas questões sem provocar uma crise de ansiedade e até um pouco de depressão pela ideia de que será que a gente vai dar conta? São perguntas bem importantes, tá? O primeiro ponto é assim, e vocês têm isso muito bem relacionado no leque de ferramentas de vocês. A maioria das empresas, elas estão optando inicialmente para fazer a sua transformação de analytics em comprar ferramentas. E a ferramenta é o último ponto. Eu vejo empresas comprando alta tecnologia. Eu soube de um relato agora de uma empresa gigantesca que, de repente, ela está com 400 programadores. E aí a pergunta que tem que ser feita é assim, ela é uma empresa de programação ou ela é uma empresa, enfim, do nicho dela? Né? Ela perdeu a essência dela, o core business delas e virou uma empresa de programação. Tá? Então, assim, antes de você embarcar nisso, você tem que, primeiro, educar a sua equipe para que o que custa mais caro em toda essa transformação digital não são as ferramentas, são a cultura dela, entender por que nós estamos comprando isso, porque vão ter dezenas de empresas que vão bater na porta das empresas para oferecer as melhores ferramentas, com promessas gigantescas de que tudo vai mudar, e aí, de repente, se você tem ali uma compra que daqui a 2 anos vão falar assim, e aí, compramos, investimos, o que aconteceu? Né? Muda os seus executivos e temos casos aqui no Brasil de empresas que estão há 15 anos tentando fazer a transformação digital e não foi por falta de dinheiro. Né? Foi por quê? Porque antes não fez o principal, que é uma das ferramentas que vocês sempre recomendam. Vamos educar as pessoas, vamos primeiro fazer um processo de capacitação para o nosso grupo gerencial, para os nossos C-levels, vamos trazer uma cultura de inovação para dentro. Então, esse é o ponto. A educação é a base de tudo, porque senão quando você não conhece, infelizmente nós temos muitas pessoas que começam a falar, compre essa ferramenta, agora pega isso, e começam a se criar esses nichos, né, que são ruins e essas agendas ocultas das empresas. Uhum. Eu tenho certeza que quem trouxer as indagações vai sair com boas reflexões. O Antônio Trujillo, ele pergunta, na verdade ele faz uma reflexão, mas ele também faz uma pergunta, né? Sim. Os jovens certamente já dominam, acho que já tem uma geração de nativos digitais. Mas como que é isso para os de 60, 70 anos? Como que eles podem se aproximar mais, né? Como que talvez assim vencer essas barreiras, talvez do medo, como recrutar esses que estão entrando aí na paixão pela ignorância, que talvez seja o medo de entrar em contato com tudo isso, assim. Que palpites ou como você queria elaborar isso? Como você gostaria de elaborar isso? Que conselho você daria para os de 60, de 70 e 50 plus? Vai. Primeiro assim,
essa geração, ela é, na verdade, a mais resiliente se ela desejar, mais preparada, porque ela viveu dois mundos. Ela viveu um mundo daquele telefone que era fixo na casa, né? Depois ela viveu o telefone celular, depois ela viveu os primeiros PCs. Então, acho que na pergunta do Trujillo tem a resposta. Primeiro é tirar o medo, né? Eu acho que a gente tem que voltar como os ocidentais e voltar a ser criança. Se nós fôssemos uma criancinha hoje e nossos pais nos dessem um smartphone, a gente seria tão inteligente quanto os nossos filhos e netinhos, porque a nossa cabeça de criança ela é uma cabeça aberta para o conhecimento. Eu acho que nós, né, eu estou com quase 50 também, temos que estar aberto ao aprender. E muitos de nós, às vezes, colocam barreiras, às vezes já vem com aquela desculpa de falar assim, isso daqui é para o meu filho, isso daqui é para o meu neto. E não é. Posso assegurar que quem está criando as tecnologias está criando para os nossos filhinhos de 5 anos de idade e para o meu pai de 93 anos. Então, se eu pudesse dar o primeiro conselho tire seus medos. Segundo, não tenha medo de mexer, não tenha medo de voltar até aquela curiosidade infantil que todos têm. Isso faz bem. A criatividade faz bem. Meu pai, com 90 anos de idade, me pediu um computador. Ele não teve nenhum, pediu. E assim, que alegria. Ele vira para mim e fala assim, filho, olha só, agora que encontrei isso, já faz um tempo, encontrei agora o que ele gosta, né? Estou assistindo aqui tudo da National Geographic. Que antes ele tinha que esperar o que ele queria assistir, agora ele escolhe. Isso é libertador e até emocionante isso. Só que assim, foi ele fuçando, então assim, não percam essa coisa maravilhosa do ser humano que é a curiosidade. E aí, eu acho que o ponto mais importante é ser jovem hoje, eu posso assegurar que não tem nada a ver com a idade, tem a ver com quanto você encara as mudanças. E aí eu quero dar 2 exemplos aqui que são muito claros. Eu, dando um MBA na SPM alguns anos atrás, num dos módulos que são 8 aulas por módulo, no primeiro dia de aula, né, sentado ali na primeira fileira, uma senhora, uma jovem senhora, né, de 71 anos. Eu fiquei muito... olhei com muita empatia para ela. Falei, puxa, que bacana vir aqui uma senhora de 71 anos, né, estudar das 7h30 da noite às 10h40 da noite durante 2 anos. Né? Que esforço, né? Ela é uma pessoa que tinha uma empresa familiar, mas que estava indo muito bem. Ela resolveu estudar, né? Porque, como Sócrates, ela falou, vou estudar até o final da minha vida. E ela não entrou não sabendo nada de tecnologia, de inovação. No final do curso, ela fez um TCC sobre inovação e tecnologia. Ela é dona de uma empresa, hoje ela tá, né, já só está no conselho, mas que faz aqueles anilhas para animais de corte. Só que no meio do curso ela falou assim, eu quero fazer uma anilha, um tipo de RFID, que é uma geolocalização, para colocar em pássaros que estão em extinção. E eu vou pedir para a minha equipe fazer isso e vou doar 5.000 dessas anilhas para o IBAMA. E aí ela doou, e aí o IBAMA depois pediu e pagou mais um lote de 20.000. Essa senhora, depois de 4 anos, aos 74 anos, ela foi para Chicago ganhar o maior prêmio mundial de internet das coisas para a vida. Então, ela é o maior exemplo de que ser jovem hoje não tem nada a ver. Ela como aquele bailarino japonês, ela não sabe exatamente como programar o RFID, mas ela tinha a grande ideia. E as pessoas com mais idade têm grandes ideias e conseguem ver o mundo de uma forma diferente. Ótimo, insights. Romper o medo, né? A gente devia lembrar que quem tem coragem tem medo, né? É um comentário aqui do José Victor que aprendeu com você que nós somos os dinossauros assustados. Então isso é bom, né? Quer dizer que a gente lá no fundo também tem coragem. Já vou comentando aqui que são muitas as perguntas. Talvez a gente não consiga cobrir todas elas, mas vou tentar fazer aqui o melhor. Vou entrar agora um pouquinho nos temas bem de pessoas e aproveitando aqui, fundindo também 2 perguntas. Uma é da Gabriela Gazola e a outra é da Leila, né? Assim, a Laila, perdão, tem uma dúvida. Qual a diferença entre economia 4.0 e economia 4.5? E se de fato a gente já está entrando na economia 5.0, a Gabriela pergunta como nós, profissionais, né, da área de pessoas, podemos alavancar e encontrar nisso um valor para o nosso propósito, para o que a gente vai fazer nas organizações. As diferenças é assim, a quarta revolução industrial, ela na verdade, se você olhar todos os projetos que foram baseados, era de colocar automação e digitalização na fábrica, tá? E sem nenhum tipo de preocupação social
com o desemprego tecnológico que estava chegando. Ok. Tá? E a sociedade 5.0, ela é um trabalho maior de falar assim, por exemplo, tudo começa quando no Japão tem aquele tsunami, né? E aonde você teve que retirar milhares de pessoas, além de milhares de vidas que foram perdidas, né? Quando teve, além do tsunami, teve o problema nuclear deles. E aí o primeiro-ministro perguntou assim, mas nós temos aqui uma série de tecnologias, inteligência artificial, robôs, né? Temos machine learning, ninguém previu isso, ninguém conseguiu mandar um carro autônomo para te retirar as pessoas com cadeira de rodas, né? Então ele disse, nós temos que usar tudo isso também para as pessoas. A gente só está usando para fabricar mais, para fazer mais, para ter mais consumo. A gente precisa usar para as pessoas, né? Então, a diferença agora é que, em vez de só pensar em processo fabril, é pensar numa cidade mais inteligente, é pensar numa economia digital mais inclusiva. Tá? Sobre a segunda pergunta, vocês têm um grande desafio, porque agora nós vamos precisar de líderes que, sim, enfatizem a produtividade, sejam financistas, mas também que líderes que enfatizem a criatividade, porque a criatividade é a semente da inovação. E até agora nós tivemos empresas que você investia numa empresa como investidor se ela tivesse uma eficiência operacional e financeira muito boa. E agora as empresas que não tiverem a eficiência da inovação, como seu terceiro ponto, elas estão tendo muito problema no mundo. E eu acho que vocês têm a condição de serem os grandes maestros, né, de comandar a transformação cultural nas empresas. Além disso, pesquisas nos mostram que aquele conceito do executivo da síndrome, da executiva da síndrome do super-herói, né, já não existe mais. O que era o super-herói? As escolas de negócio, elas preparavam os executivos para que eles soubessem tudo, para que eles tivessem a super resposta, que eles não pudessem chorar. E aí, nos últimos 15 anos, quem quiser, eu disponibilizo essa pesquisa, né, você perguntava assim, o que os colaboradores mais admiram nos líderes? E durante muito tempo foi que eles nos saibam levar para os caminhos seguros, nos apontem a direção. E sabe agora o que está aparecendo nos últimos anos? Humildade e honestidade. Humildade e honestidade de falar, o poder do eu não sei. Eu não sei, preciso de ajuda. Eu não sei, vamos aqui trabalhar em equipe. Então isso muda completamente a liderança, que é a liderança do servir, que é a liderança do nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E ainda, né, e aí eu estou trazendo conceitos bem da alta academia e da gestão, né, que é o que nós chamamos de liderança 360 graus, corporação 360 graus. Por quê? Você precisa ter empresas que são atores sociais e comerciais, colaboradores que trabalhem com um propósito, não dele, da empresa, né, um propósito sabendo, né, como essa empresa. Você tem que ter produtos que tenham uma responsabilidade social, sim, e além disso você tem que ter um desempenho financeiro aos acionistas. Isso é uma transformação organizacional gigantesca, que não teve nos últimos 40 anos. E vocês são especialistas para essa transformação. Complexo, mas, enfim, vocês terão muito trabalho. Parece mesmo que tem pouca coisa que é trivial, né, Gil? A tarefa vai exigir dedicação de todos nós. Eu imagino que com o que você trouxe para a gente também já cobre a pergunta da Alessandra, que ela queria saber como que nós, profissionais da área, vamos nos posicionar diante dessa transformação. Acho que tem uma pergunta do Cícero também, que ele pergunta se você acredita que depois da pandemia, ou em razão da pandemia, as empresas vão acelerar os projetos de robotização e se os custos serão mais acessíveis. Não sei se você quer completar um pouco, embora você já tenha falado bastante da robotização nas empresas. Você quer completar um pouco mais esse raciocínio? O que nós estamos vendo em várias fábricas do mundo, e aqui inclusive no Brasil, é que você já tem a tendência de voltar com mais automação e menos seres humanos. Tá? Temos uma fábrica, por exemplo, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, né, que é da indústria automobilística, que hoje ela fica, um galpão gigantesco, e ela fica 24 horas desligada à luz, porque os 4 engenheiros ficam num prédio a 1 quilômetro de lá. E agora era um galpão, serão 3 galpões desse. Então isso, na Inglaterra já tem várias plantas que estão trocando. Por quê? Porque, enfim, na verdade hoje ninguém sabe exatamente quando teremos a solução do Covid-19, e se terão outras ondas. Então, para não interromper tanto o
processo Fabril, você está criando soluções, né, que sejam mais automação. Que bom. Eu tenho aqui, eu vou tentar também condensar, porque são muitas as perguntas da Elaine Vasconcelos, vou tentar juntar aqui com a do Fernando Batistin, e também da Alexandra, né, que trabalha com licenciando software para gestão de RH empresas e fala de competências. Eu adorei quando você falou desse posicionamento, né, de olhar o momento atual como people centricity, né? As empresas falam de customer centricity, falam de um monte de coisa centricity, mas eu acho que é people centricity, porque seja do lado de dentro, seja para fora, tudo é sobre pessoas, né? E tem aqui bastante, em todas essas perguntas, muitas reflexões sobre algo que nos preocupa, né? Que, assim, a gente sabe que as coisas vão mudar, mas a gente ainda não sabe que coisas serão essas, né? E se ouve muito essa questão do reskilling, do upskilling, que seria assim, quase uma reprogramação, né, naquilo que a gente vai disponibilizar do ponto de vista de desenvolvimento e capacitação para as pessoas. Como que você vê esse movimento? Assim, o que ainda não está aparente, que a gente deveria estar com a antena ligada para antecipar um pouco os nossos movimentos como gestores de pessoas para apoiar as organizações nesse sentido? Eu acho que a coisa mais difícil que vai se enfrentar hoje é o que nós estamos chamando de a transdisciplinaridade. As empresas que mantiverem seus nichos, assim, e isso é muito difícil você combater, que é assim, o departamento de compras, o departamento jurídico, o departamento de compliance, o departamento de vendas. Nós estamos assim, em junho de 2020 e ainda a gente está com esses quadradinhos, né? Essas caixinhas e elas não se conversam. E agora, né, o futuro da gestão, as empresas que estão conseguindo dar o próximo passo são aquelas que estão trabalhando times com times. E são times multidisciplinares, são times que têm essa transdisciplinaridade, são times que podem sentar e trabalham juntos já para vender junto com uma pessoa do jurídico para aprovar rapidamente um contrato, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante nós temos conselhos de administração, né? Nós temos conselhos financeiros, mas o que vai ser essencial agora no futuro, né? Enfim, já era para ter sido, todas as empresas terão que ter um conselho de ética. Isso vai ser algo fundamental, porque empresas que não tiverem a ética no centro, né? E aí, como você disse, as pessoas no centro terão grandes problemas. E agora, são tantos debates éticos novos, né? Que a gente vai ter que debater isso com muito mais força. Eu tive ali uma conversa com uma CEO de uma grande empresa e a gente fez um debate ali muito rico, e a verdade esse conceito de trazer mais igualdade de gênero, etc., é uma agenda muito nova, de no máximo 10 anos, né? De que começa a se intensificar 5, 3 anos. Então, assim, a gente vai ter que ter um conselho de ética, especialmente agora com a aplicação da inteligência artificial, com a aplicação de uma série de novas tecnologias que, às vezes, fazem transgressões éticas que não são intencionais, mas que podem prejudicar a empresa e também as pessoas que trabalham lá. Uhum. Tem muitas reações aqui, são reações bem vibrantes, né? Parabéns pelo tema, colocações perfeitas. Aqui a gente deixa de existir o conceito de ex-aluno, a gente está sempre aprendendo, feitas, enfim, expressões do Aldo, da Alexandra, enfim. Então, já que você falou da questão de ética, eu vou trazer um tema para você, né? Curiosa, porque é só isso que eu posso dizer a meu respeito, depois de te ouvir e admirar a profundidade com que você trata do tema, eu tive a oportunidade de estar na Singularity University. E lá a gente participou de uma dinâmica que ela pediu para as pessoas que eram otimistas a respeito do futuro ficar de um lado, e as que eram pessimistas do outro lado, e quem não tinha uma opinião forte, enfim, escolhia que lugar queriam ficar. E eu era dessas que não tinha uma opinião muito forte, porque do mesmo jeito que eu sou otimista, eu tenho muitas preocupações também, talvez por fruto da minha idade e da minha geração. E lá eu aprendi
coisas que você falou bastante aqui, que é essa questão da abundância e da escassez, né? Ou o mundo vai ser, né, assim, tudo que a gente vê do ponto de vista de avanço da tecnologia vai estar à disposição de todos, porque tudo vai ficar barato e acessível, ou, se for de escassez, talvez a gente amplie as desigualdades que a gente já vive hoje, né? E aí a provocação que eu faço para você, queria que você nos ajudasse a compreender melhor esse contexto e ouvir a tua opinião. Recentemente a gente acabou de ver que o sonho lá do Elon Musk parece que em parte já está se cumprindo, né? Acabaram de lançar aquela nave comercial e acloparam lá. E aí a pergunta, acho que acloparam na Lua. E aí a pergunta é, esse novo mundo vai ser só para meia dúzia que vai poder pegar essas naves e passear pelo universo? Ou você acha que gente normal como eu aqui, talvez parte do que estão nos ouvindo, também terão essas oportunidades? Qual é o teu palpite? Eu sou um tecno-otimista racional, baseado em dados, e muitas das grandes criações que hoje são barateadas para nós, apesar de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas não terem acesso a saneamento básico, tá? Mas se nós fôssemos olhar quando foi criado o celular, numa ligação que foi feita do térreo de Nova York para a sobreloja de um prédio em Nova York, era quase impossível imaginar que hoje nós teríamos celulares para 4 bilhões de pessoas. Posso te assegurar que talvez não a nossa geração, mas teremos gerações que vão poder visitar outros mundos, que vão visitar, enfim, teremos trabalho em gravidade zero, já existe pessoas pensando nisso, pessoas já pensando em capacitação para gravidade zero, e sim, nós vivemos um mundo, e aí como um otimista racional, tem um site que chama Nosso Mundo em Dados, e ele é feito de inteligência artificial. Nosso Mundo em Dados. E só deixa eu abrir aqui para poder falar para vocês com mais clareza, porque aí a gente traz o dado de fato aqui, de uma maneira, e aí eu vou falando para vocês como isso é importante, tá? Porque você tem uma progressofobia e o outro que chama beleza da razão. Então eu sou da beleza da razão. Se a gente entender o mundo, a extrema pobreza caiu 90% nos últimos 50 anos. A mortalidade infantil caiu 100 vezes. A expectativa de vida aumentou exponencialmente. Em alguns países da África setentrional, ela aumentou de 27 vezes. A redução de homicídios no mundo diminuiu 40 vezes. Não leva o Brasil, leva o mundo, tá? Na virada do século XX, apenas em um país as mulheres votavam. Agora, no século XXI, ainda falta muito, mas em mais de 140 países vocês podem votar. Então, se a gente analisar como dados, a gente não teve tanto mundo tão bom. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem novos desafios, né? E são novos desafios que a gente vai superar, com certeza. Existia uma feira que era muito famosa, que acontecia a cada 10 anos, que eram as feiras das inovações, que aconteciam no século retrasado. A feira de 1901, em Paris, tinham lá os 100, que eram considerados os 100 mais inteligentes do mundo. E eles debatiam quais seriam os grandes problemas. E eles indicaram que eles eram bem pessimistas, que o mundo ia acabar atolado em fezes de cavalos, por causa das carroças e das charretes, e etc. E tal. O mundo hoje, acho que é quase muito difícil você ver. Você não vai ver nas cidades nenhum tipo de estrume de cavalo. O mundo deu muitas voltas e sempre não subestimemos a nossa humanidade. E aí, o único ponto, por que a extrema pobreza não acabou 100%? Porque a gente não está combatendo o principal problema do mundo, que não é tecnológico, que se chama pandemia da corrupção. E aí, só para a gente concluir aqui essa parte, eu tô acabando meu novo livro e foi muito interessante ver, fazer pesquisa sobre o conceito dessa pandemia global da corrupção. Existe um médico indiano que ele tinha cidadania canadense e ele era considerado um dos principais médicos de transplantes de órgãos,
né? Uhum. Quase todos os transplantes dele não dava rejeição, né? Ele era um cidadão da cidade de Vancouver perfeito, ele fazia doação para arte, para processos sociais, ele fazia trabalho voluntário, um cidadão perfeito, né? E, além disso, um médico muito bem sucedido. Porém, descobriam que se você fazia um transplante de fígado e tinha rejeição, ele rapidamente conseguia outro fígado. E aí foram entender, ele era um dos grandes líderes de uma facção que fazia tráfico de órgãos humanos da Índia, que era o país dele. Então, ele comprava um órgão humano por $100, né, lá na Índia, e trazia para o Canadá. E aí o Canadá fez a denúncia para a Corte de Haia, né, que é a Corte Internacional, e ele está respondendo por crimes contra a humanidade. Isso aí é um despertar da humanidade, porque antes o Canadá ia falar assim, não, aqui ele é um bom cidadão, vamos deixar ele aqui. A Suíça falaria, o dinheiro veio de tráfico de drogas, tudo bem, deixa o dinheiro aqui. É um dinheiro, tudo bem, não vamos se preocupar. E agora o mundo já não está mais, digamos, compactuando com essas coisas. Isso é uma mudança. Sim. Uma boa mudança, né? E são muitas as reações aqui nesse sentido. As pessoas têm falado aqui muito de governo, né? Enfim, então eu acho que tem uma convergência aqui com a nossa audiência, né? Mas por todas as reações da Kátia, do Daniel, enfim, eu acho que as pessoas querem esse mundo melhor. A gente já vai com gostinho de quero mais, não vou falar que é com pena, é gostinho de quero mais, porque a gente sim vai criar oportunidades para estar com você novamente. E eu lamento, mas eu não vou conseguir trazer todas as perguntas e reações aqui para conhecimento de todos, mas aí eu acho que fica essa vontade do segundo capítulo, né? Gil, então eu vou te convidar para você nos deixar uma mensagem final e dizendo para você que eu acho que eu tive um enorme benefício na manhã de hoje, eu pude estar conectada com pensamentos disruptivos, como comentei, dá um friozinho na barriga, mas eu também acredito e tenho aprendido, não é, que deve haver tecnologia à disposição para solucionar os problemas da humanidade, talvez de toda envergadura, talvez até o tema da morte já esteja resolvido. Talvez seja apenas a forma de falar, né? Um tema de ética e de regulação, né? Então, se nós formos maduros o suficiente, equilibrados, adorei você falar da vulnerabilidade, da humildade, aprendi também que uma competência muito desejável para o futuro é o equilíbrio. Acho que se a gente conseguir reunir tudo isso, quem sabe a gente pode colocar tudo isso à nossa própria disposição e da melhor maneira possível, não é? Então, quero já te agradecer muito, deixar a palavra e a mensagem final para você, que você nos brinde mais uma vez com as suas ideias, para eu poder me encaminhar aqui para os nossos encerramentos. Super obrigada, querido. É com você agora esse fechamento, para depois eu ir para o mais protocolar. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado às pessoas que nos acompanharam. Muito obrigado à Roberta, que sempre faz a ponte com vocês e tem muito carinho em fazer esse projeto, as reuniões. Eu, no último CONAR, que eu participei alguns anos atrás, eu acabei com a frase você não pode mais usar velhos mapas para descobrir novas terras. Mas então hoje me veio na cabeça que, enfim, do mesmo autor de Dorian Gray, que agora me esqueci o nome dele, mas que ele fala assim, um mapa que não inclui a utopia não é digno de cultura, de consulta. E eu acho que a utopia, as pessoas que estão pensando o mundo no conceito de estudos do futuro, nós somos divididos em dois grupos, os utópicos e os distópicos. Eu posso assegurar que os utópicos são 99% de nós, e os distópicos 1%. Um dos grandes distópicos foi Stephen Hawking, mas se você ler os dois últimos papers deles, ele também se tornou um utópico. E ele até no final de sua vida percebia coisas. E aí, meus amigos, tem coisas acontecendo na alta academia que vai mudar nossa percepção de humanidade, de população, e eu deixo aqui só uma pimentinha para a gente pensar. Já tem algoritmos de inteligência artificial, um deles feitos por uma pessoa agnóstica, que prova já por ciência pura, por inteligência artificial,
que existe algo que eu chamava de Deus, né? Que eu chamo de Deus. Isso é uma mudança na ciência como nunca visto. Antes, na alta academia, a gente não podia falar muito dessas coisas, porque não tinha prova da ciência. E aí tinham alguns preconceitos. E o outro ponto é que já existe estudos muito sérios e provas científicas de que a gente não está sozinho nesse mar de estrelas e de galáxias. E aí talvez um dia a gente vai entender que a gente faz parte não de uma aldeia global, mas de uma civilização cósmica. Aí, o que vai contar, eu acho que é o que vocês mais têm que trabalhar com as suas equipes e com cada um de nós, que a gente é só um pequeno grãozinho e a humildade é o que vai nos fazer levar para os próximos passos. Fiquem com Deus. Obrigado. Ótimo dia. Que delícia te ouvir. Eu acho que as palavras finais assim tocam no nosso coração. Querido, mais uma vez, super obrigada. Que você tenha muita saúde, que a sua mente seja sempre muito iluminada e que você continue nos brindando com toda a sua qualidade de pensamento, mas, sobretudo, com a sua qualidade de ser humano. Super obrigada, espero te reencontrar em breve. Agradeço também imensamente a todos que estiveram conectados conosco nessa manhã de hoje. Lembrando que os vídeos dessa semana, né? Daqui a pouco a gente já vai ter outro webinar aí com o Márcio Atala, mas lembrando a todos que os vídeos vão estar disponíveis no canal do YouTube da ABRH São Paulo já a partir da semana que vem, tá? Deixo também aqui um convite especial, conheçam mais das nossas iniciativas, a gente tem feito coisas bem interessantes, movimentos bem acertados na direção de uma agenda cada vez mais digital. E para quem não se inscreveu ainda, se inscrevam já no próximo webinar, que chega agora com o Márcio Atala, falando de vida em movimento. Para saber mais sobre a gente, acesse o www.abrhsp.org.br. Um super obrigada, desejo a vocês muita saúde, muita luz no caminho e o desejo que a gente se veja em breve. Tudo de bom, um ótimo dia. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.